Boa tarde. Vamos então dar início a este painel que tem como mote a amizade social realizada todos os dias na vertente dos nossos convidados, que é uma vertente mais de intervenção direta na sociedade e, dessa forma, também uma intervenção política. Este painel vai funcionar da seguinte forma: eu vou introduzir cada um dos nossos convidados, que terão 7 minutos para fazerem a sua exposição, e aqui a ideia, mais do que dizerem o que fazem, é um pouco de explicarem porque é que fazem, porque é que cada um está dedicado à atividade a que está dedicado, e assim tentamos também perceber como é que a atividade na sociedade, no mundo social e na política é de facto, ou pode ser, um serviço ao bem comum nas suas diferentes formas. Eu começava, se calhar, preciso aqui da ajuda da minha cábula, pela Adelaide Teotónio, que é da rede Cuidar da Casa Comum, e pedir então que começasse, fizesse aqui a abertura deste nosso painel. Muito boa tarde a todos. Estão a ouvir bem? É uma grande alegria aqui estar convosco, mas confesso que é também uma grande responsabilidade de ser a primeira aqui deste painel, enfim, de tanta qualidade, mas vou tentar ser realmente muito breve. Quando disseram que teria apenas 7 minutos, bom, não foi fácil, mas pensei, bom, vou tentar, lá está, simplificar, como dizia há pouco a deputada Ana Miguel, realmente temos ouvido pessoas de excelência ao longo deste dia, e tentando simplificar, o que é que eu pensei? Vou pensar em 3 palavras, neste caso 3 verbos que para mim têm sido fundamentais, principalmente nestes últimos tempos. São 3 verbos, ou se quiserem, 3 receitas, que para mim têm sido muito, muito úteis. E como receitas que são, olha, têm os ingredientes todos lá em casa, de certeza. E então os verbos são contemplar, discernir e sonhar. E então, começando pelo primeiro, contemplar. Contemplar, claro que contemplar no sentido de quem contempla a terra, a criação como um dom e não como algo, enfim, usar para o nosso benefício com fins lucrativos. E contemplar implica obrigatoriamente agradecer. E agradecer no fundo, é rezar. Rezar e louvar, portanto, a encíclica do Papa Francisco, que todos conhecem, que tem sido hoje falada, a Laudato Si, que é a minha fonte de inspiração. A Laudato Si começa com essas palavras do São Francisco de Assis: louvado sejas. Portanto, como dizia, o início da Laudato Si, e no fundo é um agradecer por toda a criação. E contemplar, como dizia o Papa Francisco, é o antídoto contra a doença de não cuidar da casa comum. Porque quem não sabe cuidar da natureza e da criação também não sabe contemplar as pessoas na sua riqueza. E, portanto, isto parece que estou a desviar-me do que é aqui proposto, mas eu já vou ao centro da questão, portanto, com a segunda palavra, que tem a ver com o discernir. E o discernir em oração e atento ao Espírito, no fundo, e tenho muito presente esta última intervenção, nomeadamente, tocou muito, em especial da deputada Ana Miguel, o testemunho dela foi, e eu estava a pensar justamente nesse verbo, o discernimento que ela fez. É claro que é um discernimento sempre em oração e atento ao Espírito, e sem nunca perder de vista a ajuda, o pedir ajuda a quem de direito, não é? Para isso também é preciso discernimento, pedir ajuda à pessoa certa. E esse discernimento é que me fez
seguir a missão que eu tenho procurado seguir, que tem a ver com o serviço aos outros. E por isso é que eu, de facto, não tenho tempo, nem iria aqui contar a história toda da minha vida, mas é um facto que fui abrangida por um despedimento coletivo em dezembro de 2014. E claro, poderia ter optado por vários tipos de atitudes, nomeadamente seguir até outra carreira profissional, que eu, entretanto, além de economista, tornei-me fiscalista. Poderia ter optado por instalar-me por conta própria como fiscalista, mas discernindo se não, vou finalmente fazer aquilo que eu quero mesmo fazer da minha vida, que é ajudar quem mais precisa, como missão 24 horas por dia, e daí inscrevi-me na plataforma de apoio aos refugiados, e acabei por colaborar na Associação Crescer, na procura de casas para refugiados e pessoas em situação de sem-abrigo, mas lá está, isto tudo para dizer que é o discernimento que leva a todas essas situações, e acabei também por, através da minha paróquia do Campo Grande, descobrir a minha vocação de catequista. E aí foi fazendo catequese, foi um desafio que me foi lançado por uma senhora lá da paróquia. Bom, vai porque é que não se inscreve? Bom, ok, nunca fui catequista, mas claro, vou aceito com o maior gosto, e realmente é uma paixão. E essa é realmente também uma das minhas mensagens, é tentar fazermos realmente aquilo que sentimos que é a nossa paixão. Ser catequista é realmente uma paixão, e chega ao terceiro verbo, acho que ainda estou no tempo, não é? Que é sonhar, e aí para chegar à rede de cuidar da Casa Comum, que com muito orgulho representa aqui esta tarde. A rede de cuidar da Casa Comum partiu de um sonho de um pequeno grupo de pessoas da Fundação Betânia, e em primeiro lugar da professora Manuela Silva. E um sonho constrói-se com muita coragem e determinação, e esse sonho concretizou-se em novembro de 2017. Portanto, passaram precisamente 4 anos. Hoje a nossa rede congrega mais de 50 cidadãos e mais de 50 instituições deste país, muitas delas aqui presentes, como é o caso de Portugal, o próprio Penal também, o Externato Ferreira de Sousa, a Eclésia. Bom, eu não vou citar todos porque, enfim, vou esquecer de certeza de alguns. O Metanoia, tenho a obrigação de falar do Metanoia porque eu fui desafiada pela coordenação do Metanoia para representar o Metanoia na rede. Por isso é que vim para a rede de cuidar da Casa Comum. E tenho estado na Comissão Executiva desde 2017. Então, a rede, assim, muito rapidamente, a rede surge para responder ao apelo do Papa Francisco, justamente na encíclica Laudato Si. E a pergunta, para mim pessoalmente, mais me interpela aqui na encíclica, é esta: que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às crianças que estão a crescer? E esta pergunta para mim é desafiante por todas as razões, e principalmente porque sou mãe de 4 e avó de 9 netos. Portanto, realmente é uma preocupação o que é que vamos deixar às próximas gerações. Convido-vos também a visitar o nosso site, dado que não temos aqui muito tempo para explicar o que é a rede, mas a rede basicamente, além de querer responder ao apelo do Papa Francisco, portanto pretende difundir esta encíclica e pretende principalmente ajudar todos no terreno, portanto, encontrar ações concretas com vista à ecologia integral. E a ecologia integral, assim, em 2 palavras, engloba
tudo, desde o social, o humano, o cultural, o político, engloba todas as dimensões. E, portanto, a ecologia integral é, sem dúvida, enfim, o fundamental que temos que pôr no terreno. E convido-vos a visitar então o nosso site, página de Facebook, Instagram. E só para ultimar, hoje, logo de manhã, tive uma grande alegria porque soube que vai ser criado em Cascais um foco de conversão ecológica. Como podem ver depois no nosso site, mais em detalhe o que são esses focos. São pequenos grupos que podem existir em paróquias, em todas as instituições, e paróquias essencialmente porque beneficiariam da capilaridade das paróquias no nosso país para implementar no terreno a ecologia integral. Desculpem, só uma última palavra, última, de esperança. O número 244 da encíclica Laudato Si. Caminhamos cantando que as nossas lutas e a nossa preocupação por este planeta não nos tirem a alegria da esperança. Porque quem ouviu o que se passou em Glasgow pode achar que, bom, isto está tudo perdido, não há nada a fazer, mas não. E cada um de nós tem e pode desempenhar um papel importante, com pequenos passos, pequenas ações. Desculpem, se me alonguei. Muito obrigado. Eu reforçava aquilo que foi dito no final desta apresentação. Cada um dos nossos convidados representa entidades que vale a pena depois conhecerem nas redes sociais. Hoje em dia todas elas têm um site oficial, estão nas redes, nos Facebooks, enfim, todas as outras redes sociais, e portanto é depois uma melhor forma, aguçando aqui o apetite com as intervenções para conhecerem melhor o que cada um deles faz no cotidiano. Eu passava agora ali para o outro lado do nosso painel de convidados, para o Fernando Soares Loja, da Comissão de Liberdade Religiosa. Muito obrigado, é um gosto de estar convosco no final desta tarde. Eu começo por vos dizer que dou graças a Deus por estar aqui hoje, porque em novembro do ano passado, no princípio de novembro do ano passado, portanto faz agora um ano, eu não sabia, na altura, se a minha vida sobreviveria à crise que foi estar 6 noites no Correio Cabral, onde foi muito bem tratado, mas de facto sobrevivi à pandemia, graças a Deus, e isso inculcou em mim uma convicção de que ainda tinha uma missão para cumprir e ainda não estava na altura de Deus me chamar. Bem, eu não estou aqui em representação da Comissão de Liberdade Religiosa, mas sou vice-presidente da Liberdade Religiosa e, portanto, é por essa experiência que me traz aqui esta tarde. Quando eu estava a reler a parte da encíclica Fratelli Tutti, que diz respeito a este tema da amizade social, da promoção da amizade social, veio à minha mente 2 ensinamentos de Jesus que têm muito a ver com isto, acho eu. Jesus disse aos seus discípulos, àqueles que o seguiam: se amardes os que vos amam, que fazeis demais? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos, não fazem os cobradores de impostos o mesmo? Não há mérito nenhum em tratarmos bem aqueles que nos tratam bem, em convivermos com aqueles que são nossos amigos. O vosso Pai faz com que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons. E há outra história que todos conhecemos, a história do bom samaritano. Por razões históricas, os samaritanos e os judeus não se davam bem e não comunicavam entre si. E quando o bom samaritano toma ao seu cuidado um judeu maltratado e às portas da morte, ele, samaritano,
não abdica da sua identidade racial e religiosa para cuidar daquele homem que era seu adversário em termos sociais e que estava a morrer. O bom samaritano não viu na sua própria identidade um obstáculo a cuidar do seu próximo. Às vezes a nossa identidade, da qual nós não abdicamos, naturalmente, é um obstáculo a que cuidemos do nosso próximo, que não partilha, não comunga da nossa identidade. E, portanto, penso eu, mantendo a nossa identidade, somos todos chamados a cuidar daqueles que têm uma identidade distinta. Como é que na Comissão da Liberdade Religiosa se atende a este imperativo de promover a amizade social? Como sabem, a Comissão foi constituída em 2004, na sequência de uma lei que entrou em vigor em 2001, chamada Lei da Liberdade Religiosa, que é a Lei 16 de 2001. A lei foi aprovada para dar satisfação a uma necessidade que se sentia na altura de garantir às minorias religiosas do país um tratamento que não fosse discriminatório face aos imperativos constitucionais. A constituição da Comissão ocorreu, portanto, em 2004, nós começámos a trabalhar sob a presidência do conselheiro Inês Pimentel, que já não está infelizmente connosco, e ela foi composta, e ainda hoje é composta por 11 membros de diversas confissões religiosas, ou alguns sem confissão religiosa alguma. Na prática, nós temos que dar pareceres que são vinculativos, no sentido de permitir ao Registro Nacional de Pessoas Coletivas, que é a base de dados onde são registadas as novas comunidades religiosas, nós damos orientações, damos pareceres que são orientação ao registro, no sentido de registar ou não registar novas comunidades religiosas. E, naturalmente, são muitas as dúvidas que se nos colocam, por vezes nós não temos outra solução, senão aplicando a lei de dizer esta comunidade religiosa que está a requerer a inscrição não tem realmente condições de ser inscrita e, portanto, o nosso parecer é negativo e, portanto, essas comunidades religiosas não são reconhecidas pelo Estado, não seriam reconhecidas pelo Estado. Mas, muitas vezes, quando nós, estudando o processo, pressentimos que podemos salvar, digamos assim, o pedido, que podemos salvar aquela comunidade que está à beira de ser chumbada, não reconhecida, não inscrita, nós chamamos os representantes da comunidade e tentamos dar-lhes uma ajuda. E são comunidades budistas, são comunidades hindus, são comunidades muçulmanas, são comunidades protestantes, ortodoxas. E muitas vezes a mim, e não só a mim, coloca-se uma questão, que é uma questão moral, que tem a ver com esta questão da amizade social. Precisamos de ajudar estas pessoas que carecem da nossa ajuda, porque sem a nossa ajuda elas não conseguem encontrar o caminho para serem reconhecidas. Mas às vezes penso eu, e partilho isto com os meus colegas, bem, mas nos países de onde estas pessoas vêm, nos países onde estas pessoas são originários, como é que nós cristãos somos tratados? E às vezes a minha identidade conflitua com a identidade dos requerentes, daqueles que querem ser reconhecidos. Porque, como todos sabemos, e eu penso que não é politicamente incorreto dizer a verdade, na maior parte dos países muçulmanos, na maior parte dos países hindus, na maior parte dos países budistas, as minorias religiosas passam um mau bocado. E, portanto, aqui nós, conscientes desta realidade, ainda assim, fazemos um esforço para salvar aquelas comunidades que podem ser salvas. E penso que, neste aspecto, nós sentimos a responsabilidade de ajudar
aqueles que precisam de ajuda, tal como o samaritano ajudou aquele judeu em dificuldades. Há um outro aspecto que me parece também relevante na atuação da Comissão da Liberdade Religiosa. Mesmo para terminar, está bem? Sim. Sempre que alguém se queixa de que não consegue entrar num hospital, alguém que não consegue entrar num estabelecimento prisional para prestar assistência religiosa, e temos ministros do culto de todas as confissões religiosas, nomeadamente padres católicos, que nos dizem: nós estamos a ser barrados de prestar assistência religiosa. Independentemente da confissão religiosa, a Comissão procura interferir e chegar às administrações dos hospitais, aos diretores dos estabelecimentos prisionais, aos professores universitários que marcaram um teste para um dia de sábado de manhã, procurando que todos sejam tratados em condições de igualdade. E nisto, portanto, a Comissão dá o seu humilde contributo para promover e realizar do concreto a amizade social. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Eu passava agora para a Eliana Madeira, do Grau. Então, muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um grande gosto estar aqui. Eu estou aqui hoje na qualidade de participante do GRAL. O GRAL é um movimento internacional de mulheres, ou de mulheres que são mulheres cristãs, presente neste momento nos 5 continentes e em 21 países. E neste movimento do GRAL participam mulheres de diferentes idades, de diferentes condições de vida e diferentes situações de vida também, que procuram o sentido mais profundo do seu estado no mundo. O GRAL nasceu na Holanda precisamente há 100 anos, está em Portugal desde 1957, trazido por Maria de Lourdes Pintacilgo e Teresa Santa Clara Gomes, e ao longo destes mais de 60 anos de vida em Portugal, o GRAL tem criado contextos de aprofundamento da fé e de partilha espiritual e comunitária que enriquecem e dão sentido à ação transformadora da realidade que nos tem mobilizado ao longo de todo o nosso percurso. Esta ação transformadora que propomos valoriza e potencia o contributo específico das mulheres na sociedade e está profundamente comprometida com a construção da justiça, da paz, da solidariedade, da fraternidade e assenta no reconhecimento do valor de toda a criação e da dignidade de todos os seres humanos, que, como nos lembra o Papa Francisco na Fratelli Tutti, merecem respeito e dignidade pelo simples facto de existirem em qualquer circunstância. Ao longo da nossa história, desenvolvemos um vasto conjunto de iniciativas, de programas, de projetos. Seria impossível, em 7 minutos, descrever aqui o nosso percurso, nem este o enfoque que queremos dar aqui neste painel, mas envolvendo públicos diferentes, tem sido possível estimular a reflexão e a mobilização para uma intervenção transformadora da realidade, tentando responder a cada momento de forma diferente àquilo que é a nossa leitura dos problemas próprios que enfrentamos coletivamente a cada momento da história. E são, de facto, muitas iniciativas, projetos e programas que vão desde a alfabetização e o trabalho com mulheres rurais nos anos 60, até os projetos mais recentes que temos vindo a desenvolver na prevenção e combate à violência de namoro, também na área da conciliação trabalho-família, da liderança das mulheres, da sustentabilidade ambiental, interculturalidade, enfim, muitas outras áreas. Coordenamos também a Rede Nacional do Banco de Tempo, que o GRAL trouxe há 19 anos para Portugal, e que nos mostra de uma forma muito prática, muito concreta, que, como nos diz o Papa Francisco, ninguém é inútil e ninguém é supérfluo. O projeto que hoje vos trago-vos um projeto muito concreto, um projeto que está ainda em curso, que se chama Ligações, que fala bastante sobre a intervenção na sociedade, sobre a participação cidadã
é um projeto de influência política, é um projeto que desenvolvemos colaborativamente com a Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, a FQS, a Fundação Gonçalo da Silveira, que é uma ONG jesuíta, que pertence também à rede da Casa Comum, e que é um exemplo de uma iniciativa que responde ao apelo do Papa Francisco, que nos empenhemos na construção de uma melhor política, reconhecendo que esta construção não depende só dos agentes, dos atores políticos, mas depende também ou deve depender de todos os membros de uma comunidade e das suas organizações. Neste projeto tratamos o tema do direito ao lugar, dando resposta a um problema do esvaziamento dos lugares. Nós vemos que observamos, e os dados mostram de forma muito expressiva, que há muitas pessoas nos centros das grandes cidades e também nos meios rurais que são forçadas a prescindir dos lugares com que se identificam, a que se sentem que pertencem, a que estão ligados, por razões diferentes, são forçadas a sair. Portanto, nós vemos no centro das grandes cidades, em particular em Lisboa, que devido ao custo da habitação, os custos da habitação que se tornaram para muitas pessoas incomportáveis, assistimos a despejos de muitas pessoas que viveram vidas inteiras no centro de Lisboa, e também isto está intimamente relacionado com o aumento da pressão turística e a sobrevalorização do mercado imobiliário. Também, por outro lado, nos meios rurais, vemos que faltam oportunidades de emprego e de realização profissional, e é também difícil o acesso a serviços de interesse geral, muitas vezes serviços básicos. Vemos que muitas vezes por critérios de racionalidade económica, que se fecham escolas, creches, serviços de saúde, serviços de apoio a idosos e muitos outros serviços. Há mesmo muitas localidades no interior do país onde falham coisas como o acesso à internet, o que de facto acaba por ser difícil das pessoas encontrarem condições de bem viver, e mesmo possibilidade de viver tanto no centro das grandes cidades como nos meios rurais. E para pensarmos sobre este problema, que afeta um número muito significativo de pessoas, e pensarmos alternativas, juntámos a 40 outras organizações. Portanto, o GRAL e a FQS juntaram-se a 40 outras organizações do centro do país e da Grande de Lisboa, que são organizações muito diferentes, organizações com agendas e áreas de intervenções, desde a área da cultura, das migrações, da infância, do ambiente, do desenvolvimento local, mobilidade, habitação, associações de bairros, associações de vizinhos, de facto, organizações muito diferentes que se mobilizaram por esta causa, e ao longo de várias sessões, de muitos diálogos, fomos aprofundando a compreensão das causas deste problema, identificando também as suas consequências e pensando medidas capazes de devolver às pessoas este direito ao lugar. E daqui nasceu a Carta Aberta pelo Direito ao Lugar. Uma carta que é um documento que é propositivo, elaborado a muitas mãos, e que apresenta um conjunto de medidas de política em diversas áreas, indicando também os órgãos de poder, as instâncias de poder, às quais se recomenda a adoção destas diferentes medidas. Neste momento, esta Carta Aberta conta já com cerca de 1000 subscrições de pessoas individuais e coletivas. Fica também aqui o convite para todas as pessoas que se revejam no seu conteúdo que a subscrevam também. E esta carta vem questionar aquilo que o Papa Francisco chama dos direitos individualistas e dá corpo à mobilização coletiva pelo bem comum.
A partir desta carta aberta foram realizados e estão a ser realizados vários debates muito participados e consideramos que têm sido muito enriquecedores e temos vindo a apresentar esta carta a diferentes atores políticos e continuaremos a tentar contribuir para que estas medidas de política sejam adotadas por quem está num lugar de poder e tem a responsabilidade de o fazer, de forma a que seja possível devolver às pessoas o direito ao lugar, em particular às pessoas que pertencem a grupos em situação de particular vulnerabilidade. Tem sido, de facto, um percurso muito significativo, muito enriquecedor, muito rico em aprendizagens. Acabamos de redigir uma publicação que vai estar disponível no site do projeto, onde compilamos um pouco as aprendizagens deste percurso, com esperança de que possa ser útil, portanto, que estas aprendizagens possam ser úteis em futuros processos colaborativos de influência política. E mesmo para terminar, queria agradecer a vossa atenção e deixar um apelo da Maria de Lourdes Pintacil, que veio muito a propósito do que hoje aqui falamos e que espelha muito o nosso modo de ser no Graal, e que é assim: não se acomodem ao mundo como é, à sociedade como a encontram, à vida como vos a mostram. Ou, como diria São Paulo aos Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Muito obrigada. Obrigada, Eliana. Eu passava agora ao António Correia Monteiro, da ACES Next, que penso que seja a versão jovem da ACES. Certo? Exatamente. Então, trouxe umas notas para meu bem e para vosso, e para cumprir os 7 minutos. Meu nome é João Correia Monteiro, sou gestor, tenho feito uma carreira em marketing, sou casado, sou pai de 4 filhos, o mais velho tem 8, portanto a amizade social é uma coisa muito concreta e que eu experimento, ou a necessidade da amizade social e da paz social é uma coisa que é muito importante concretizar na vida todos os dias, e por isso é com muito gosto que estamos aqui hoje em nome da ACES. Eu trazia uns slides com algumas perguntas para enumerar, e nesses slides havia a imagem de Sr. Martim a partilhar a capa, e fiquem com esta que já vamos voltar a ela. Porquê é que as empresas importam nesta conversa da amizade social? É muito simples. Se nós pudéssemos definir as empresas como uma comunidade de pessoas que se juntam em torno do objetivo comum, as empresas e as organizações, chegamos à conclusão que nós passamos a grande parte das nossas vidas e dos nossos dias nestes lugares. E a amizade social, de facto, é uma coisa concreta, não são umas palavras bonitas que nós dizemos, é uma coisa que se constrói na vida de todos os dias. E, portanto, onde eu estou é onde eu a posso praticar, onde eu estou é onde encontro o meu próximo, que Deus me confia, e, portanto, é dele que tem que ser amigo, não é uma coisa abstrata. Seja na minha organização, seja meu chefe ou seja meu colaborador, quer dizer, é ele que Deus me confia. E depois as empresas importam por num aspecto mais prático, porque são geradoras de facto de prosperidade. E sem prosperidade, não apenas material, talvez o material seja a parte menos importante, mas quer dizer, é preciso um mínimo de prosperidade para termos um mínimo de sociedade civil. E sem uma sociedade civil não existe amizade social, não faz sentido falar em amizade social sem uma sociedade civil, e principalmente não existe país, não existe nação, não existe povo sem esta ideia de vida em sociedade, que precisa de um mínimo de prosperidade para funcionar. E depois as empresas jogam o jogo longo. Os atores políticos, por mais bem intencionados que sejam, são, por força dos incentivos que estão postos, muito condicionados a um jogo que é curto, é um jogo de curto prazo. E nós, as empresas, as pessoas, as organizações, continuamos cá quando mudam os protagonistas políticos, e, portanto, nós jogamos, de facto, um jogo longo e, portanto, importa muito para nós
esta construção e é talvez o lugar principal onde ela se pode construir e viver a amizade social. Porquê é que tudo isto importa a um gestor católico? Sabem de certeza, mas já agora importa recordar. Um católico pode ser apenas um cidadão privado metido na sua vida? Não pode, não é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um católico pode ser uma coisa no trabalho e outra coisa quando se vai na sua vida pessoal? Também não pode. A vida em Cristo é toda em Cristo, nós somos dele por inteiro e somos chamados a essa unidade de vida. Então o que é que se espera de um gestor católico? É que ponha a pessoa no centro, é que tome as suas decisões com a pessoa no centro. Eu vim para servir e não para ser servido. É para isso que serve um gestor, é para isso que serve um líder, ou pelo menos aqueles que achamos que chegamos a fazer alguma coisa parecida com isso. Muito bem, como é que isto se faz? O mundo não se muda por decretos ou por um grande esquema, uma grande ideia que depois eu ponho em prática. Normalmente tem dado mau resultado, os exemplos na história sobejam e mete sangue, tipicamente. Portanto, o mundo muda-se de coração a coração, muda-se de dentro para fora e é preciso conversão. É simples, não é? Por isso é que é difícil. E nós, na ACES, promovemos talvez a principal iniciativa que temos para oferecer, que são os grupos de Cristo na empresa, onde isto precisamente se trabalha. Para já, esta ideia de comunidade faz-me perceber que eu não estou sozinho a fazer isto, tenho mais alguém que se preocupa como eu a tentar levar isto para a frente, e a vida gera vida, e a vida partilhada aumenta a vida que brota, e por isso é o primeiro fruto da existência destes grupos, e depois trazer Cristo às empresas tem um conjunto de complexidades grandes e, portanto, isto importa ter mais gente inteligente à volta a ajudar a pensar e a ajudar a encontrar as soluções concretas. Isto tem que se refletir em mudanças, tem que se refletir numa noção de que as decisões têm que levar em conta que uma empresa é muito mais do que um bottom line ou do que um valor que eu tenho que entregar a um acionista, fazem parte de uma cadeia maior, fazem parte de um contexto maior, têm uma responsabilidade social por isso. E que é, outra vez, um motor de prosperidade. Aquela capa que é partilhada teve que vir de algum lado. Aquilo havia um mínimo de prosperidade naquele contexto para alguém ter uma capa para chegar a poder partilhá-la com quem precisava. A ACES promove trago só aqui um exemplo, que é o compromisso de pagamentos pontuais. É uma coisa que parece uma coisa muito simples, mas que num contexto português é muito importante, porque tipicamente as empresas têm pouca tesouraria, portanto, se eu pagar a tempo e horas, a empresa que é meu fornecedor, que eu deveria tratar como parceiro, pode pagar a tempo e horas aos seus colaboradores e, portanto, gera-se um ciclo virtuoso de conseguir fazer a economia ou ajudar a saúde das várias empresas em rede. E depois, outra decisão gritante, para a minha geração então é muito presente, é pagar salários justos e exigir condições para poder pagar salários justos. Hoje em dia em Portugal é muito difícil para uma empresa. Bom, há sempre empresários e gestores que são tipo patinhas que gostam de ficar com o dinheiro no cofre, mas há muitos empresários e gestores que até gostavam de poder pagar mais aos seus colaboradores, porque isso permite reter talento, isso permite fazer muitas coisas muito interessantes no médio e longo prazo numa empresa, e é muito difícil em Portugal conseguir chegar a fazer isso, por um conjunto de complexidades em que não vamos entrar, mas de facto é preciso começar a conversa, é preciso começar este exercício de encontrar as soluções para que se possam pagar mais salários justos. E depois, porque é que... importa fazer tudo isto com uma noção de que não há aqui barricadas, há aqui união, não pode haver barricadas do empregador e do colaborador, tem que haver colaboração máxima, tem que haver exigência mútua máxima, só assim é que se consegue andar para a frente, e por isso é uma honra poder estar sentado ao pé de quem estou, porque tem feito muito em sede de concertação social para que estas coisas se façam com compromisso, como também já se falou aqui antes. Porquê é que é preciso fazer isto? Porque é urgente. Os sinais de que o modelo e o paradigma em que temos vivido nos últimos 40 anos está a fraquejar aos mais diversos níveis são cada vez mais gritantes, e por isso é preciso, de facto, fazer as coisas de maneira diferente.
até porque a amizade social é com o meu próximo que eu encontro hoje e com o meu próximo que virá depois, os meus filhos, os meus netos, os filhos das pessoas à minha volta. E, portanto, é preciso mudar, arregaçar as mangas. Há bocado falávamos, no painel anterior, falava-se também de deterioração da qualidade geral dos agentes políticos. A culpa é nossa, nós é que os elegemos, o Estado do país, a culpa é minha, é vossa, é de todos. E, portanto, é preciso arregaçar as mangas, é preciso ser mais político e menos politiqueiro. É preciso perceber que política é tudo, o que eu faço no meu trabalho é tudo, o país. Quando a gente vai a uma terra, não diz como é que é o Parlamento deles e quais são as tradições políticas. Não, a gente chega a um país e diz como é que as pessoas vivem, como é que as pessoas são. Portanto, nós que estamos na nossa vida todos os dias na sociedade civil, é de nós que depende muito mais o futuro do país do que apenas dos agentes políticos de cada época. E, portanto, não podemos ficar só à espera que alguém resolva, não é? Dom Sebastião morreu, malta. Mesmo que não tenha morrido em Alcácer Quibir, já morreu, já não volta. E, por isso, temos que ser mais exigentes, mais obreiros desta amizade social e nas empresas ou nas organizações onde todos estamos, temos uma ocasião de excelência para fazer isto na vida concreta de todos os dias. É assim que se mudam as culturas, é assim que se muda o mundo e a começar em nós próprios à conversão. E, portanto, a pergunta da praxe é o que é que eu vou mudar amanhã para que isto possa virar. Gostava imenso de ter um Portugal simpático para deixar aos meus filhos. Portanto, temos que nos juntar todos para mudar o mundo. Está bem? Obrigado. Obrigado, João. Passava agora para o Manel Salema Garção, que representa aqui também o Senado, embora venha falar também mais de porque é que lá está, do que propriamente do Senado. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É uma honra enorme estar aqui ao pé de todos os que estão a representar estas instituições com fins muito nobres. E é também uma honra enorme poder estar aqui a representar o Senado. Eu acho que convinha explicar um bocadinho o que é o Senado, para que as pessoas percebessem. O Senado, no fundo, se tivesse de explicar o que é o Senado numa frase, diria que o Senado é um grupo de amigos. E por isso acho que se adequou muito bem ao mote desta nossa conversa. Mas o Senado é um grupo de amigos que visa formar esses mesmos amigos, esses membros que participam no Senado, formação direcionada para a política. Portanto, o Senado é um grupo de amigos, é um grupo de formação política. Porquê é que o Senado existe? Acho que também foi essa a pergunta que foi feita e que eu vou tentar dar a resposta muito rapidamente. O Senado existe porque conseguimos identificar, há 8 anos, desde que o Senado existe, principalmente 3 problemas na comunidade política e, obviamente, também expansivos a toda a sociedade. E esses 3 problemas são, em primeiro lugar, a falta de profundidade, e a falta de profundidade é visível quer quando assistimos a debates e a discussões na televisão, porque a falta de profundidade faz com que nós, por não termos estudado os temas, então esses debates depois passam a ser todos numa lógica de sectarismo, de terra queimada, de ataques ad hominem, e em vez de se discutirem os temas, os assuntos, acaba por se discutir mais quem está do outro lado. Mas depois vê-se também, há bocado no anterior painel falava-se da falta do facto de ser bom sorrir e acenar. A verdade é que as pessoas correspondem a esses estímulos e, portanto, às tantas, sem profundidade, os votos na Assembleia da República, às vezes em matérias determinantes, devido à morte literalmente, como a questão da eutanásia, essas decisões estão à mercê de slogans mais bonitos ou de lugares comuns em que as pessoas vão atrás, precisamente porque houve mais superficialidade do que profundidade a estudar esses temas. Não é propriamente por maldade que as pessoas votam de maneira ou de outra. E esse é um dos problemas que se identifica. O outro grande problema é o problema da corrupção. E esse problema da corrupção em Portugal, mas também nos outros países, a corrupção faz parte da natureza humana, atingiu casos enormíssimos. Não é preciso falar do caso do BES ou do caso da Operação Marquês, mas a verdade é que esse problema da corrupção está em todos nós. E portanto, essa questão da corrupção nota-se mesmo nos meandros da política mais local possível, das juventudes partidárias, aquilo que há bocado se falava aqui também no outro painel,
da pequena mentira, da pequena calúnia, da pequena cunha, e obviamente que isso que depois leva aos grandes casos que todos conhecemos. O terceiro problema é a perda de referenciais morais. E esta perda de referenciais morais depois, obviamente, que leva aos outros dois. Uma pessoa, se não é fiel à verdade, se não procura cada vez mais conhecer a verdade e agir e ir ao encontro dela, então, bem, das duas uma, ou como se acha que não há verdade e que é relativo, que tudo é relativo, então haverá sempre lógicas e justificações para as pequenas mentiras e para essas tais calúnias, porque talvez isso sirva objetivos maiores dentro das cabeças das pessoas, ou há sempre ficções que se podem arranjar para justificar essas pequenas corrupções, ou também na falta de profundidade que falava há pouco. Bem, então se tudo é relativo e se não há verdade, então para que estudar? Não é? Se estudar é adquirir conhecimento, é irmos ao encontro da verdade, então mas se não há verdade, por que estudar? Não é? E portanto, obviamente que isso leva à falta de profundidade. Estes três problemas estão todos obviamente relacionados. E o Senado surge para dar resposta a isso. E há bocado o João Correia Monteiro falava de que o mundo não se mudava por decreto. Bem, o Senado não existe para mudar as políticas, o Senado existe para mudar os políticos. E, portanto, o Senado é um grupo de formação de pessoas que se reúnem de 15 em 15 dias em jantares em casas de família, cujo objetivo é formarem-se na amizade social, na amizade entre eles, porque a verdade é que só pela amizade é que nos conseguimos corrigir uns aos outros, é que conseguimos fazer este caminho de virtude e de valores, este caminho em comum nesse sentido, de nos formarmos e de nos prepararmos. E, portanto, o Senado dá uma resposta para cada um destes problemas. E para a falta de profundidade, o Senado dá uma resposta muito clara para que consigamos resolver este problema ou tentarmos resolver, que é a formação, é formarmos. Portanto, é estudarmos os grandes livros, é estudarmos tudo o que são as virtudes, é estudarmos metafísica, filosofia, mas também todos os domínios da atividade política, os temas mais técnicos, mais concretos e mais atuais, que também é importante. Portanto, é a formação que resolve essa falta de profundidade. E por isso, nestes jantares quinzenais que o Senado tem, é convidado uma pessoa para falar de um determinado tema, da sua especialidade, ou um tema que esteja em contacto no dia-a-dia, para que nós consigamos aprofundar esse tema. Em relação ao problema da corrupção, o Senado dá uma resposta, que é a formação, mais uma vez. E que esta formação passa também muito por muitas virtudes, por todas as virtudes, tudo passa por todas as virtudes, mas também muito pela virtude da humildade, e também formarmos nesse sentido, de sabermos que o mal está no coração do homem, não é? A corrupção sai do coração do homem, e que nós temos de nos formar e nós não estamos imunes a essa corrupção. E, portanto, se acharmos que os que lá estão são os corruptos e que fazem isto tudo mal, e obviamente que nós não faríamos assim, se tivermos essa arrogância, se calhar, muito provavelmente, quando chegarmos lá, não vamos resistir à tentação. E, portanto, é formar-nos nesse sentido, e por isso também, em cada jantar, nós falamos sobre uma virtude moral. E a humildade é uma delas, mas a lealdade, a prudência, a audácia, a magnanimidade, todas elas são referidas ao longo de um ano no Senado. Para outro problema, que é a perda de referenciais morais, o Senado dá também uma resposta, que é a formação. E, portanto, formar-nos desde já. Nós sabemos que temos um longo caminho a percorrer em termos de formação, que um dia, se por acaso viermos a desempenhar cargos políticos de relevo, se um dia formos ministros, tivemos aqui um ministro há bocado, se formos secretários de Estado, qualquer outro cargo de relevo ou menos relevo em termos hierárquicos, é indiferente. Se calhar aí vamos ter menos tempo para nos formarmos. E é obviamente que é importante que quando chegarmos aí continuarmos a formarmos, a formação é contínua e continua e não pode parar, mas que de facto temos de aproveitar estes tempos para nos formarmos ainda mais, e é nisto que o Senado existe. Só para terminar, o Senado é constituído, como há bocado foi dito, por 180 membros, e estes 180 membros estão, além de estarem espalhados por aqueles que realizam já atividades que estão envolvidos nas atividades partidárias, estão por diversos partidos, e há uma liberdade enorme no Senado. Há monárquicos, há republicanos, na economia há pessoas mais estatizantes, há mais liberais, temos conservadores liberais, tradicionalistas, europeístas, federalistas e nacionalistas, soberanistas, há tudo no Senado. E, de facto, aquilo que nos une a todos é mesmo esta busca humilde, mas sempre perseverante, por nos formarmos e para conseguirmos um dia poder vir a levantar Portugal e a dar um contributo pequeno na política portuguesa. E ficar-me por aqui agora, se calhar. Obrigado.
são sempre os primeiros e, portanto, agora chamava o Carlos Silva, que é por todos conhecido, para fazer também aqui a sua exposição. Muito obrigado, Raquel. Um cumprimento a todo o painel, a todos os participantes aqui neste painel de debate. Eu obrigado também pelo convite, que me surpreendeu, e registro todas as intervenções até agora tidas, cada uma, naturalmente, pertinente em função da matéria que abordaram. Bem, eu quando fui convidado, eu sou um tipo católico, andei no chalé Ciências das Oficinas de São José, a minha família é uma família tradicional humilde da Beira, e, portanto, as raízes são iguais para todos, à generalidade de uma grande parte da população portuguesa. Nunca escondi as minhas origens, também nunca escondi aquilo que sou, e antes de ser secretário-geral do GT já era cidadão e trabalhei desde muito cedo. Portanto, é uma matéria que nunca me assustou, foi o trabalho. E é um pouco disso que a gente vai falar. Primeiro, Fratelli Tutti, somos todos irmãos. É uma encíclica interessante do Papa Francisco. Mas porquê é que em 2020 ele foi escrever uma encíclica destas? É porque entendeu que era necessário. Entendeu que era necessário onde o mundo deixou de ser mais coletivo para ser mais individualista. Onde as novas gerações passam eternas horas em casa ou na escola, mas agarrados ao telemóvel, ao computador, afastaram completamente o coletivismo do ponto de vista da gestão das suas vidas para se dedicarem a outras matérias. Porque quando vão para a escola, é os assédios e os bullying, o esquecimento, o isolamento, e depois quando vão para o local de trabalho, querem subir a toda a pressa, passando por cima da vida de todos os outros. E esse excessivo de individualismo tem que ser combatido, é por isso que existem sindicatos. E é preciso que existam organizações da sociedade civil que deem esta dimensão humanista, de tolerância, de compromisso, mas também de entreajuda. Se somos todos irmãos, e portanto o ecumenismo do Papa João Paulo II, passando a Francisco, e com muita base num homem que viveu há 800 anos na Europa, como foi São Francisco de Assis, que se despiu de tudo para dar aos outros, é importante perceber que também na vida sindical nós não nos despimos de tudo, mas damos tudo o que temos a favor de um bem comum. É esse o meu trabalho todos os dias. E o meu trabalho todos os dias podia estar hoje numa manifestação, mas vim para aqui. Até porque uma manifestação não tem nada a ver comigo, nem tem nada a ver com os trabalhadores. Tem a ver com uma forma de estar ideológica que ainda hoje se repercute em Portugal e em alguns países do mundo. Eu preferiria lembrar uma outra encíclica interessante, em 1890, escrita pelo Papa Leão XIII, a Rerum Novarum, que foi a instituição, a criação da doutrina social da Igreja, que traz à colação a necessidade de reconhecer, através da Igreja Católica, que o homem tem necessidade de sobreviver, de viver, de alimentar os seus, de alimentar a si próprio, com dignidade humana, através do trabalho, através de um salário. Ora, hoje nós em Portugal temos 5.700.000 trabalhadores, 750.000 são funcionários públicos, mas a esmagadora maioria trabalha por conta do trem. E aquilo que dizia aqui há bocado o nosso representante da ASEG faz-me lembrar, temos um trabalho digno? Não, não temos. Temos trabalho decente? Não, não temos. Poderemos ter em muitos lados, mas não temos de uma forma geral. Porque senão a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, não viria criar uma norma para todo o mundo reclamando trabalho decente, decent work. Esta é uma matéria que está em cima da mesa. Se me perguntarem, enfim, quando o Papa João Paulo II criou o Opus Dei, lembremos-nos que é a santificação pelo trabalho. Todos podemos ser santos, é preciso sabermos qual é o caminho para a santidade. É tratar bem os outros, é respeitar os seus direitos, é cumprir com as regras da lealdade, da ética, das 7 virtudes, as cardeais e as colaterais, todas elas. Se me perguntar, penso nisso todos os dias? Não, é verdade, não penso todos os dias. Mas penso muitas vezes na minha vida quando vou para a concertação social, sabendo que do outro lado são homens ou mulheres, que representam outro universo, e eu tenho que me colocar no seu pensamento, nas suas preocupações, para perceber o que é que tenho de defender para mim. Não peço salários de 1.500 euros, nem de 2.000, porque a economia portuguesa não tem condições. Não peço às empresas para esmagarem as suas margens de lucro, como aqui já foi dito, porque não há condições de o fazer. Quem é que cria emprego? São as empresas e é o Estado. Então, para criar emprego, alguém tem que investir. Esse investimento tem que ter um retorno. Mas, acima de tudo, o que importa aqui perceber é que esse emprego é para atingir e abranger pessoas que têm necessidade de ter uma vida decente, têm que ter salários decentes, têm que trabalhar, têm que se sentir valorizados, têm que se sentir motivados todos os dias. E a concertação social é exatamente isso. A criação do princípio do compromisso, do consenso, da tolerância, do humanismo cristão.
da caridade, das preocupações com os outros. Isso eu faço. Porque se não o fizesse, não havia acordos de concertação social no meu país. E quando somos acusados muitas vezes de substituir a rua por andarmos a negociar, é precisamente para perceber que os países e as pessoas têm que se sentar à volta da mesma mesa, que têm que ter aqui denominadores comuns. É evidente que também fazemos força para alterar políticas. E também, naturalmente, para dizer aos políticos, façam o vosso trabalho. Vocês estão aqui ao serviço do bem público. No bem público não está ao vosso serviço. E esse é um erro do nosso tempo. É um erro e, acima de tudo, é criminoso. Muitas vezes aquilo que nós assistimos todos os dias. Portanto, eu consigo criar amizade social, dou-me bem com os patrões. E, se calhar, estas questões nem têm a ver com a forma de estar daquilo que eu apresento. Porque se eu tiver, ou se for um homem de caráter, como acho que sou, o Alberto João Jardim uma vez apanhou-me na Madeira, disse-me assim, andei a ver a sua vida, você é como um gato sem pelo. A gente não consegue encontrar nada para lhe apontar. Depois não, porque trabalho desde novo, está a perceber? E muitos daqueles, através da política, querem ascender a determinados lugares, como nunca trabalharam, portanto não têm o sentimento, o feeling do que é trabalhar, ter a necessidade de ter um salário, ter que alimentar filhos e não chegar quando chega ao meio do mês. Nós temos que pensar em todos. E também temos que pensar no pequeno empresário. Estou a ver o tempo que eu tinha direito a 4 tempos de antena. Só 1 minuto e meio para cada um, portanto, quase a chegar. Para vos dizer que, quando chegamos a muitos momentos da concertação, nas reuniões bilaterais com os patrões, percebo as preocupações que existem em todos. Eles também querem defender as suas empresas e querem manter o emprego dos seus trabalhadores. E há muitos, como disse aqui o nosso representante da ACES, vocês desculpem, mas eu não me lembro do nome de todos, nem trouxe o papel, peço desculpa, mas disse uma coisa interessante, nós não estamos cá para esmagarem as empresas. A UGT, que é uma organização sindical com assento na concertação social, é uma organização moderada. Se o meu país não sabe o que é que este advérbio significa, então está tudo mal a aprender português na escola. É uma organização moderada, com ponderação, com respeito pelos outros, sem abdicar daquilo que são os seus princípios e a sua função na sociedade portuguesa. E, portanto, todos aqueles que entendem criticar-nos pela nossa moderação são aqueles que não contribuem nem para o equilíbrio, nem para a estabilidade, nem para a paz social e muito menos para a amizade social. Eu tento contribuir todos os dias para isso e vou-lhe dizer uma coisa. Quando assinei com o Dr. Passos Coelho do Salário Mínimo Nacional em 2014, fui almoçar ao Almeirim. E quando entrei na sala, estava uma senhora no óculos e disse, olha o do salário mínimo. A partir daí fiquei conhecido em todo o país como o tipo de salário mínimo. Portanto, as pessoas reconhecem-me e nunca ninguém me tratou mal. Portanto, eu nunca traí ninguém e, acima de tudo, faço aquilo que devo. E se faço aquilo que devo é porque acho que faço bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Silva, por esta última intervenção e cabe-me a mim só a fazer uma breve conclusão e o que eu gostaria de dizer depois do que aqui ouvimos era agradecer aos 6, cada um na sua área, pela forma como também aqui testemunharam que é possível praticar esta amizade social com consequências para a sociedade, que no fundo, como dizia também ali o João, é uma coisa que nos deve interpelar a todos. Os políticos que temos, os sindicalistas que temos, os representantes na sociedade civil e aqueles que nos governam são à nossa imagem e não são diferentes de nós, como também dizia o Carlos Silva. São pessoas como nós, são produtos desta sociedade e, portanto, em todas estas áreas de que aqui ouvimos falar, é aqui que se começa a construir uma consciência do bem comum que tem que ser prática, tem que ser transformada em ações muito mais do que só uma teoria ou alguma coisa que aparece nas encíclicas, mas que depois não tem adesão à realidade.